Minha nora convenceu meu filho a me suspender até que eu aprendesse a respeitá-la. Eu apenas respondi: está bem. Na manhã seguinte, ela entrou sorrindo até ver minha mesa vazia e minha carta de demissão. O advogado da empresa entrou correndo, pálido. Diga-me que você não enviou isto. O sorriso da minha nora se desfez naquele exato instante. São 5h47 da manhã. Minhas mãos tremem enquanto assino a carta que vai mudar tudo. A caneta escorrega entre meus dedos. Artrite, coisa da idade, mas consigo traçar meu nome completo. Eleonor Ribeiro de Vasconcelos. 42 anos construindo um império do zero. 40 segundos para demolir tudo com uma assinatura. O silêncio do escritório vazio me cerca como um abraço frio. Ainda cheira a café velho e aos cigarros que seu Estevão, o guarda de segurança, fuma escondido no estacionamento. Dobro a carta com cuidado, coloco-a no envelope pardo. Pressiono o selo com o meu polegar, tornando-o irrevogável. Sabem o que se sente quando seu próprio filho pede para você refletir sobre sua atitude. Quando a mulher que você trouxe para sua família te olha como se você fosse um móvel velho que atrapalha na sala, sabem como isso dói? Deixe-me contar como cheguei até aqui, porque esta história não começa hoje, nesta madrugada escura, onde tomo a decisão mais radical da minha vida. Ela começa há 42 anos, quando meu marido Júlio e eu assinamos um empréstimo de 45 horas. 000 para abrir uma pequena oficina de manufatura industrial no ABC Paulista. Éramos jovens, tolos e estávamos apaixonados. Tínhamos um bebê de 6 meses, Rodrigo, e um sonho maior do que nosso senso comum. Indústrias Vasconcelos cresceu lentamente, como crescem as coisas bem feitas. Júlio cuidava das vendas, eu da produção e qualidade. Nos revezávamos para cuidar de Rodrigo, que dormia em um berço improvisado no depósito entre o barulho das máquinas. Não tínhamos dinheiro para a creche, mal tínhamos para comer, mas crescemos. 10 funcionários se tornaram 50. 50 em 120. Quando Rodrigo completou 15 anos, já éramos uma empresa séria. Certificações internacionais, contratos com multinacionais, escritórios novos em um prédio de 3 andares em São Paulo. Eu me especializei. Viajei para a Suíça para me capacitar em normas ISO. Eu me tornei a engenheira Ribeiro, a especialista que todos queriam contratar. Júlio morreu há 9 anos, infarto fulminante, sem avisar, em plena reunião com um cliente. A última coisa que me disse naquela manhã foi: Léo, não esqueça de regar as plantas da varanda. Nunca mais voltei a regar as plantas. Elas secaram, como algo em mim também secou. Rodrigo, meu único filho, tinha 35 anos quando perdeu o pai. Já trabalhava na empresa, na área comercial. Era bom para vendas, carismático, sociável, mas lhe faltava, como dizer, sem soar cruel, faltava-lhe jogo de cintura. Sempre buscava aprovação, evitava conflitos, precisava que todos gostassem dele. Eu sabia, via e o amava apesar disso. Então chegou Brenda. Há 4 anos, em uma terça-feira qualquer, Rodrigo entrou no meu escritório com um sorriso nervoso. Mãe, quero te apresentar alguém especial. Brenda tinha 33 anos, um mestrado em administração, vestia tailleurs impecáveis e tinha aquele sorriso que promete tudo e não compromete nada. Consultora externa especializada em otimização de processos. Os primeiros meses foram perfeitos. Perfeitos demais. Me chamava de Mamãe Léo com aquele tom doce que agora reconheço como veneno disfarçado de mel. Trazia pão de queijo aos domingos, perguntava sobre minha saúde, elogiava minhas decisões nas reuniões. Eu, ingênua, pensei: finalmente Rodrigo encontrou alguém de valor. No dia do casamento, dei a ela o broche de prata antiga que havia sido da minha mãe. Uma joia simples, mas cheia de história. Minha avó deu à minha mãe em seu leito de morte. Minha mãe me deu quando Rodrigo nasceu. É para você, Brenda. Agora você faz parte desta família. Ela chorou, ou fingiu chorar. Já não sei distinguir o que era real naquela mulher.
A mudança foi tão gradual que eu não a vi chegar. Primeiro parou de me chamar de Mamãe Léo. Eleonor, para manter o profissionalismo no escritório. Depois começou a me contradizer nas reuniões, sempre com aquele sorriso educado, sempre tocando o broche de prata como se fosse um amuleto de poder. Se esta história está te prendendo, se inscreva no canal porque o que vem é muito pior do que você imagina. Há um ano, durante uma auditoria importante com o Grupo Castanheira, um contrato de 8,5 milhões. Brenda apresentou uma análise que contradizia minhas especificações técnicas na frente dos clientes, na frente da minha equipe. Com todo o respeito, Eleonor, acho que seu foco está desatualizado. Precisamos de métodos mais modernos. Rodrigo não disse nada, apenas olhou para o celular incomodado, evitando meus olhos. Esse foi o primeiro dia que senti medo. Medo de perder algo maior do que um contrato. Medo de perder meu filho. E eu tinha razão, porque o que Brenda construiu durante esses anos não foi uma carreira na minha empresa. Foi uma armadilha perfeita. E eu, como uma tola, caminhei direto para ela, segurando o broche de prata da minha mãe nas mãos. Mas naquela madrugada, assinando a carta de demissão, eu já não era a mesma mulher. O que Brenda não sabia é que eu também sabia jogar. E meu primeiro movimento tinha acabado de começar. A primeira vez que suspeitei de Brenda foi em uma quinta-feira à tarde. Haviam-se passado 2 anos desde o casamento e minha nora já não trazia pão de queijo aos domingos. Na verdade, quase não vinha mais à minha casa. As reuniões familiares se mudaram para o apartamento dela, um lugar minimalista com móveis brancos, onde tudo parecia projetado para fazer você sentir que sujaria só por existir. Nessa quinta, eu a vi saindo de um restaurante italiano na Vila Olímpia. Não estava sozinha. A acompanhava Miranda Solis, diretora de operações da nossa concorrência mais direta, Manufaturas do Vale. Eu as vi rir, brindar com taças de vinho, trocar documentos dentro de uma pasta bege. Meu estômago se revirou. Havia algo na forma como Brenda olhava em volta, nervosa, calculista, que me deu arrepios. Não lhes disse nada. Ainda queria acreditar que havia uma explicação inocente. Que estúpida eu fui. Os sinais estavam ali, claros como água, mas eu escolhi não vê-los, porque vê-los significava aceitar que meu filho havia se casado com alguém capaz de nos trair. E uma mãe sempre quer acreditar no melhor das pessoas que seus filhos amam. No escritório, Brenda se tornou mais audaciosa. Começou a questionar cada uma das minhas decisões nas reuniões gerenciais. Tem certeza de que esse fornecedor é confiável, Eleonor? Talvez devêssemos considerar opções mais econômicas. As certificações ISO estão bem, mas realmente precisamos renová-las todas? Sempre o dizia com aquela voz suave, quase maternal, como se estivesse me ajudando a ver meus erros. E sempre tocava o broche de prata enquanto falava, meu broche, o da minha mãe, o que eu lhe dei acreditando que se tornaria parte da nossa história familiar. Agora era uma arma. Toda vez que o tocava na minha frente era como se dissesse, eu sou mais família do que você agora. Os outros gerentes começaram a me olhar diferente. Dandara Soares, minha mão direita na produção durante 18 anos, me procurou um dia no corredor. Baixou a voz. Eleonor, a Brenda está dizendo que você bloqueou a proposta dela de atualização do sistema de inventário. É verdade, Dandara. Essa proposta eliminava todos os controles de qualidade manual. Poderíamos passar produtos defeituosos sem detectá-los. Eu sei, eu li a proposta, mas ela está convencendo Rodrigo de que é você quem se nega a evoluir. Naquela noite, liguei para meu filho. Rodrigo, precisamos conversar sobre Brenda e o papel dela na empresa. Silêncio longo do outro lado. Depois, a voz dele soou tensa. Mãe, Brenda só está tentando ajudar. Você. Você às vezes é muito dura com ela. Dura? Rodrigo, ela está tomando decisões sem me consultar. Está filtrando informação confidencial. O quê, mãe? Isso é ridículo. Brenda jamais faria algo assim. Eu a vi almoçando com Miranda Solis. Sabe quem é?
A concorrência direta. Outro silêncio mais pesado. Mãe, Brenda tem amigas. Você não pode controlar com quem ela almoça. Algo no tom dele me quebrou. Não era defesa. Era aborrecimento, como se eu fosse o problema, como se minhas preocupações legítimas fossem paranoia de velha ciumenta. Desliguei sem dizer adeus. Naquela noite, chorei abraçando o cofre de madeira entalhada onde guardo as cartas de Júlio. 38 cartas, uma para cada aniversário até sua morte. O cofre cheira a cedro e a tristeza. Tirei uma carta ao acaso, a letra de Júlio, firme e clara. Léo, amor, você é a mulher mais inteligente que conheço. Mas às vezes, sua inteligência te faz ver perigos onde não existem. Confie um pouco mais. A vida também tem coisas boas. Você se enganou, Júlio. Sussurrei para o papel amarelado. Desta vez, o perigo é real. 3 semanas depois, descobri a primeira prova. Nosso sistema de e-mails internos guarda registros automáticos de todos os arquivos anexados. Uma rotina de segurança que implementei anos atrás. Revisando os relatórios mensais, encontrei algo estranho. Brenda havia enviado 17 e-mails com arquivos para um endereço externo. O endereço terminava em Amanufac Valtomps, Miranda Solis. Abri os registros com mãos trêmulas. Especificações técnicas dos nossos produtos, listas de clientes, margens de lucro, estratégias comerciais, tudo. Brenda estava dando tudo para nossa concorrência. Imprimi as provas, coloquei-as em um envelope, fui direto para o escritório de Rodrigo. Olhe isto. Meu filho leu os documentos com a testa franzida. Esperei que explodisse, que ficasse indignado, que defendesse a mãe e a empresa que construímos com sangue e lágrimas. Em vez disso, ele deixou os papéis sobre a mesa e me olhou com cansaço. Mãe, isso tem que ter uma explicação. Talvez Brenda esteja consultando, buscando referências da indústria. Referências? Rodrigo, ela está compartilhando nossos segredos industriais. Você está exagerando. Você sempre exagera quando se trata da Brenda. Exagerando? Sua esposa está cometendo espionagem industrial e você diz que eu exagero? Ele se levantou. Seu rosto endureceu de uma forma que eu não conhecia. Chega, mãe. Estou cansado dos seus ataques contra minha esposa. Brenda tem razão. Você é autoritária, controladora e não suporta que outra pessoa tenha boas ideias. Cada palavra foi um tapa. Rodrigo, não. Esta conversa acabou e vou lhe pedir que, de agora em diante, se tiver algum problema com a Brenda, fale comigo primeiro. Não a acuse diretamente. Acusar? Sou a diretora de qualidade desta empresa. É o meu trabalho. Você é minha mãe e estou pedindo para você respeitar minha esposa. Saí daquele escritório sentindo que o chão se abria sob meus pés. No corredor, Brenda esperava encostada na parede. Me viu sair e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Tocou o broche de prata e soube com absoluta clareza que isso era guerra. Uma guerra que ela vinha planejando há anos, e eu mal começava a entender as regras. Mas havia algo que Brenda não sabia sobre mim. Quando você se constrói do zero, quando salva uma empresa da falência vendendo sua casa de praia no litoral paulista, quando sobrevive a perder o amor da sua vida e mesmo assim segue em frente, você aprende a lutar. E eu estava pronta para jogar sujo. 6 meses depois do incidente dos e-mails, a situação piorou de formas que nunca imaginei. Brenda já não se incomodava em disfarçar. Movia-se pela empresa como se fosse a dona. Tomava decisões sem me consultar, e o pior, Rodrigo a apoiava em tudo. Numa terça-feira de outubro, recebi uma ligação do Grupo Castanheira. O Sr. Palácios, diretor de compras, soava tenso. Engenheira Ribeiro, precisamos falar sobre as modificações no protocolo de entrega que sua equipe propôs. Fiquei gelada. Que modificações? Não propusemos mudanças. Recebemos um documento assinado pela senhora Brenda Vasconcelos. Diz que a senhora autorizou reduzir as inspeções de qualidade de 3 para 1 para agilizar os prazos. Minha boca secou. Senhor Palácios,
Eu não autorizei isso. Essas inspeções são obrigatórias por contrato. Sem elas, arriscamos a certificação completa. Silêncio incômodo. Engenheira. Entendo que possa haver confusão interna, mas precisamos de clareza. Este contrato vale 8,5 milhões. Não podemos arriscar descumprimentos. Desliguei e corri para o escritório de Rodrigo. Entrei sem bater. Brenda estava ali, sentada na mesa do meu filho, como se fosse dela, revisando papéis. Você autorizou mudanças no protocolo da Castanheira sem me consultar. Brenda levantou o olhar com calma insultante. Bom dia para você também, Eleonor. Responda à pergunta. Fiz uma proposta de otimização. O cliente estava frustrado com os tempos de entrega. Só estava tentando resolver um problema. Um problema que você não entende. Essas inspeções são requisito da certificação ISO. Sem elas, perdemos tudo. Rodrigo interveio. Mãe, Brenda tem razão. O cliente estava reclamando. E por que ela não veio a mim primeiro? Sou a responsável pela qualidade. Brenda se recostou na cadeira, cruzou as pernas. Porque toda vez que alguém sugere algo novo, você bloqueia. Você é um gargalo, Eleonor. A empresa precisa de agilidade, não da sua paranoia controladora. O sangue me subiu à cabeça. Paranoia? Você está pondo em risco nosso maior contrato. Estou salvando o contrato que você estava prestes a perder pela sua rigidez. Virei-me para Rodrigo. Você vai permitir que ela me fale assim? Meu filho olhou para sua mesa. Não olhou para mim. Mãe, talvez Brenda tenha um ponto. Você às vezes é inflexível. Senti como se tivessem me dado um soco no peito. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Olha. Rodrigo suspirou. Todos estamos estressados. Por que você não tira o resto do dia de folga? Nós resolvemos isso. Nós? A palavra me queimou. Rodrigo, esta é minha área. Eu construí estes protocolos. E apreciamos tudo o que você fez. Brenda sorriu. Mas as coisas mudam, as empresas evoluem. Às vezes é preciso soltar o controle. Saí dali antes de dizer algo de que me arrependeria. No corredor, Otávio Ramos, meu chefe de qualidade, me alcançou. Dona Eleonor, ouvi tudo. Isso está muito, muito errado. Eu sei, Otávio. Essa modificação que Brenda propôs viola 3 normas diferentes. Se a Castanheira a aceita e depois há um problema, podem nos processar. Eu sei, repeti sentindo o peso do mundo em meus ombros. O que vamos fazer? Olhei para ele. Este homem trabalhava comigo há 15 anos. Contratei-o recém-formado na faculdade. Por enquanto, nada. Documente tudo, cada e-mail, cada decisão. Vamos precisar. Naquela noite, Rodrigo me ligou. Mãe, precisamos conversar. Brenda e eu queremos convidá-la para jantar domingo em nossa casa. Algo no tom dele me alertou. Sobre o quê? É melhor falarmos pessoalmente. Traga a Isabela. Faz tempo que não vê a avó. Isabela, minha neta de 8 anos, a única luz pura que me restava neste pesadelo. Está bem, estarei lá. No domingo, cheguei às 3 da tarde, toquei a campainha. Brenda abriu, vestida de branco imaculado, o broche de prata brilhando na lapela. Eleonor? Que pontual? Entre. A casa cheirava a frango assado e a algo mais que não pude identificar. Tensão, talvez. Isabela correu para me abraçar. Vó Léo, senti sua falta. Eu a peguei no colo, embora minhas costas protestassem. Eu também, meu amor. Como está a menina mais linda do mundo? Isabela, vá para o seu quarto. Brenda cortou o momento com voz seca. Os adultos precisam conversar. Mas, mamãe, para o seu quarto agora. Minha neta me olhou com olhos tristes e obedeceu. Ver isso me partiu a alma. A forma como Brenda lhe falava, como se fosse um cachorro a quem se dá uma ordem. Levaram-me para a sala. Aquele espaço frio com seus móveis escandinavos caríssimos que Brenda comprou com o salário de consultora. Sentei-me na poltrona que sempre me cabia, a que ficava de frente para os dois, como em um interrogatório. Rodrigo pigarreou. Mãe, isto não é fácil de dizer. Brenda colocou a mão sobre a dele.
Gesto possessivo. Eleonor, temos conversado muito sobre a dinâmica na empresa. A dinâmica? Cruzei os braços. Sim, e chegamos a uma conclusão difícil, mas necessária. Brenda respirou fundo, como se o que fosse dizer doesse. Pura atuação. Achamos que sua presença está gerando conflitos desnecessários. O ar se adensou. Conflitos desnecessários. Minha voz saiu perigosamente tranquila. Rodrigo assumiu a palavra. Mãe, você é incrível no que faz. Ninguém nega. Mas sua forma de trabalhar está em choque com as novas gerações, com as novas maneiras de fazer as coisas. Novas maneiras? Rodrigo, tenho 40 anos nisso. Exato. Brenda se inclinou para a frente. 40 anos, e o mundo mudou. Precisamos de agilidade, tecnologia, métodos modernos. Não podemos continuar operando como nos anos 80. Não operamos como nos anos 80. Temos as certificações mais atualizadas do país que você controla. Brenda elevou a voz ligeiramente. Tudo passa por você. Tudo precisa da sua aprovação. Você sufoca a inovação. Eu garanto a qualidade. É diferente. Mãe. Rodrigo me olhou e vi algo terrível em seus olhos. Pena. Decidimos que você precisa tirar um tempo. O coração deu um solavanco. Um tempo? Uma suspensão temporária. Brenda quase sorria. Sem vencimentos. Para você refletir sobre sua atitude, sobre como se relaciona com a equipe, sobre sua resistência à mudança. Estão me demitindo? Não. Rodrigo negou rapidamente. É temporário. Você só precisa aprender a nos respeitar como profissionais. A respeitar nossas decisões. Quando estiver pronta para trabalhar em equipe, poderá voltar. Fiquei em silêncio. Olhando para eles, Brenda tocava o broche de prata com satisfação mal contida. Rodrigo evitava meus olhos, covarde até o fim. 42 anos. 42 anos construindo, sacrificando. Vendi minha casa de praia. Trabalhei noites inteiras. Perdi aniversários e formaturas. Tudo para que esta empresa sobrevivesse. E meu próprio filho me pedia para aprender a respeitá-los. Mas algo estranho aconteceu naquele momento. Em vez de gritar, de chorar, de suplicar, senti uma calma fria descendo pela minha coluna vertebral. A mesma calma que senti quando Júlio morreu e soube que tinha que seguir em frente sozinha. Levantei-me. Está bem. Brenda piscou. O quê? Está bem. Respeito sua decisão. Rodrigo parecia confuso. De verdade, mãe? Pensei que você ia. A quê? A brigar? A suplicar? Sorri. Um sorriso pequeno. Tranquilo. Não. Respeito sua decisão. Mais alguma coisa? Silêncio incômodo. Brenda não esperava essa reação. O sorriso dela vacilou. Então eu vou indo. Isabela, chamei em direção ao corredor. A vovó precisa ir, meu amor. Minha neta saiu correndo. A abracei forte. Aspirei o cheiro de shampoo de morango do cabelo dela. Eu te amo, pequena. Nunca se esqueça. Eu te amo, vovó. Caminhei em direção à porta. Brenda me seguiu, recuperando seu ar vitorioso. Eleonor, isto é para o seu bem. Você verá que quando voltar... Parei no umbral. Olhei diretamente para ela. Brenda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Esse broche que você usa, sabe o que significa? A mão dela voou para o prendedor. É lindo. Você me deu. Pertenceu a 3 gerações de mulheres Ribeiro. Mulheres fortes que construíram legados. Mulheres que não precisaram roubar para se destacar. Cuide bem dele, disse suavemente, porque é a única coisa desta família que você vai conservar. Saí para a rua. O sol de outubro me aqueceu o rosto. Entrei no meu carro, fechei a porta e ali, finalmente, na privacidade do meu carro, deixei que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de libertação, porque eles acabavam de cometer o maior erro de suas vidas. E eu tinha 42 anos de experiência para lhes ensinar o que significa subestimar Eleonor Ribeiro. Cheguei em casa às 7 da noite.
A casa que comprei há 20 anos, depois de vender a da praia. É menor, mais simples, mas é minha. Cada móvel, cada quadro na parede, cada planta do jardim, eu paguei com meu trabalho. Júlio morreu aqui na sala, lendo o jornal com uma xícara de café pela metade sobre a mesinha. O coração simplesmente parou. Não houve tempo para despedidas. Não houve últimas palavras profundas. Apenas o silêncio repentino e o café esfriando. Naquela noite, caminhei pelos corredores vazios como um fantasma. As paredes estão cheias de fotografias. Rodrigo bebê coberto de farinha porque tentou me ajudar a fazer pão. Rodrigo aos 10 anos com seu primeiro uniforme de futebol. Rodrigo se formando na faculdade. Eu o abraçando com orgulho. Júlio e eu, em nosso 20º aniversário, dançando no jardim sob as luzes de Natal. Em que momento tudo se desviou? Quando deixei de ser a mãe que ele admirava para me tornar o obstáculo que devia ser removido? Servi-me um uísque. Não costumo beber, mas naquela noite eu precisava. Sentei-me na poltrona de Júlio. Ninguém se senta ali desde que ele morreu. E deixei que o licor queimasse minha garganta. Valeu a pena, Júlio? Perguntei ao vazio. Tanto sacrifício para isto? O relógio da sala marcava 11 da noite. Eu não tinha comido nada, não tinha fome, só tinha um vazio no peito que ameaçava me engolir inteira. Levantei-me e fui para meu quarto. Do armário, tirei o cofre de madeira entalhada, cedro puro, com minhas iniciais gravadas na tampa. R.V. Eleonor Ribeiro de Vasconcelos. Eu o comprei em um mercado de artesanato em Ouro Preto durante nossa lua de mel. Júlio o viu e disse: aqui guardaremos todas as nossas lembranças importantes. Dentro estão as 38 cartas que ele me escreveu. Uma a cada aniversário, papel amarelado, tinta azul, sua letra firme e clara. Peguei uma ao acaso, a do aniversário de 25 anos. Léo, amor da minha vida, hoje completamos um quarto de século juntos. 25 anos de risadas, brigas, reconciliações, conquistas e fracassos. E eu não trocaria um único dia. Você é a mulher mais forte que conheço, mas às vezes essa força te faz esquecer que você também pode descansar, que também pode soltar. Lembre-se, a fortaleza também está em saber quando deixar ir. Eu te amo hoje e sempre, Júlio. As lágrimas caíram sobre o papel. Soltar? Quando deixar ir? Sussurrei. Júlio, estão me arrancando tudo. Como é que se solta assim, do nada? Mas havia algo mais naquela caixa, algo que nem mesmo Rodrigo conhecia. Debaixo das cartas, embrulhados em uma bolsa de veludo preto, estavam os documentos da crise de 1999. A crise que quase nos destruiu. Uma recessão econômica brutal atingiu o Brasil. Nossos clientes cancelaram contratos. Os fornecedores exigiam pagamentos imediatos. Os bancos nos negaram empréstimos. Tínhamos duas opções: fechar a empresa ou fazer um movimento desesperado. Eu fiz o movimento. Tirei os papéis. Escrituras da casa de praia no litoral paulista. A casa que Júlio e eu compramos em 89 com nossas primeiras economias reais. 3 quartos, vista para o mar, jardim com palmeiras, nosso refúgio. O lugar onde íamos todo verão, onde Rodrigo aprendeu a nadar, onde eu me sentava na varanda ao entardecer para ver as ondas. Eu a vendi por 2 CNPq, dinheiro que coloquei diretamente na empresa como investimento pessoal não registrado. Não coloquei como empréstimo, não pedi ações adicionais, apenas coloquei lá, calada, e salvei a empresa. Júlio descobriu 3 meses depois, quando procuravam os documentos. Léo, o que você fez? O que eu tinha que fazer? Essa casa era seu sonho. Você dizia que queria envelhecer lá. Meu sonho é que nosso filho tenha futuro, Júlio. A casa pode esperar. A casa nunca voltou. Hoje, valeria uns 8 milhões de reais. O futuro de Rodrigo sim chegou e me pagou com traição. Guardei os documentos de volta no cofre, fechei a tampa, abracei-o contra meu peito como se fosse um bebê.
O cheiro de cedro me transportou a momentos melhores, quando tudo fazia sentido, quando o esforço era recompensado com lealdade. Chorei. Chorei como não chorava desde o funeral de Júlio. Chorei até não me restarem lágrimas, até que a garganta me ardesse, até que o corpo inteiro me doesse. Às 2 da madrugada, continuava acordada, deitada na cama, olhando para o teto, vendo sombras que a luz da rua projetava. E em algum ponto daquela escuridão, algo mudou. Parei de chorar, sequei o rosto, acendi a luz do criado mudo. Se querem jogar pelo poder, disse em voz alta para o quarto vazio. Eu vou lhes ensinar o que é realmente o poder. Porque Brenda cometeu um erro enorme. Assumiu que eu era uma velha fraca agarrada ao passado. Assumiu que meu silêncio era rendição. Não conhecia minha história. Não sabia da casa de praia. Não sabia que eu já tinha enfrentado o fim do mundo uma vez e tinha sobrevivido. E desta vez eu tinha algo que em 99 eu não tinha: experiência, conhecimento e 40 anos de relações na indústria. Levantei-me da cama, fui para o escritório, acendi o computador, abri minha agenda de contatos. Nomes que levava anos cultivando, clientes que me respeitavam, fornecedores que me deviam favores, certificadores internacionais que confiavam na minha palavra mais do que em qualquer documento. Abri um documento novo. Comecei a escrever. Não era uma carta de despedida. Era um inventário. Um inventário completo de tudo o que Eleonor Ribeiro representava para Indústrias Vasconcelos. 11 contratos ativos que dependiam das minhas certificações pessoais, 17 anos de relações com clientes que só trabalhavam comigo, 3 protocolos de qualidade únicos que eu desenhei e só eu entendia completamente, conhecimento técnico que levaria anos para replicar e a joia da coroa. A cláusula 47B do contrato de fundação. Essa cláusula Júlio a redigiu em 2008, quando tivemos problemas com um gerente corrupto que ameaçou ir para a concorrência levando informação sensível. A cláusula estabelecia que se algum empregado com certificações críticas para contratos ativos renunciasse, a empresa seria obrigada a notificar imediatamente os clientes e entrar em período de revisão. Foi desenhada para proteger a empresa. Agora, me protegeria a mim. Se eu renunciasse, esses 11 contratos entrariam automaticamente em revisão. Os clientes poderiam rescindir. A empresa perderia faturamento imediato e, sem minhas certificações, levaria meses, talvez anos, para voltar a cumprir os padrões. Sorri para a tela brilhante, um sorriso frio e calculado. Pensaram que me suspender seria me castigar. Murmurei. Vão aprender que me suspender foi me libertar. Às 4 da madrugada, terminei o plano. Cada passo, cada movimento, cada consequência. Às 5, tomei banho, me vesti, coloquei meu tailleur sastre cinza, o que usei quando negociei o maior contrato da história da empresa, e saí de casa. O céu ainda estava escuro, as ruas vazias. Conduzi em direção à planta industrial com o coração batendo firme e decidido. Seu Estevão, o guarda noturno, me viu chegar. Dona Eleonor, o que faz aqui tão cedo? Vim buscar algo que esqueci, Estevão. Mentira, não esqueci nada. Vim recuperar minha dignidade. E no processo, eu ia lembrar a todos porque nunca se deve subestimar uma mulher que construiu um império do zero. A guerra tinha começado, e eu acabara de fazer meu primeiro movimento. A planta estava submersa naquele silêncio pesado que só existe antes do amanhecer. Meus passos ecoavam nos corredores vazios, enquanto caminhava para o meu escritório. Seu Estevão havia me deixado passar sem mais perguntas. 30 anos trabalhando juntos geram essa confiança, mas o vi preocupado pelo retrovisor quando me afastei. Abri a porta do meu escritório e acendi a luz. A mesa de mogno me esperava. Eu a comprei em 1987 com meu primeiro bônus de produtividade, que para mim, naquela época, era uma fortuna. Mogno maciço, com gavetas profundas e uma superfície ampla onde cabiam plantas, documentos,
xícaras de café e toda a minha vida profissional. Brenda certamente já a havia prometido para si. Já se imaginava sentada ali, rainha de seu pequeno império roubado. Nem sonhe com isso, sussurrei tocando a madeira polida. Comecei a esvaziar as gavetas com movimentos precisos, metódicos, sem pressa, sem emoções descontroladas. Apenas eficiência fria. Primeira gaveta. Minhas certificações originais. ISO 9001, MEN 4001, OGASES 1801. Documentos físicos com meu nome, minha foto, minha assinatura, insubstituíveis. Coloquei-os em uma pasta parda. Segunda gaveta. Contratos assinados onde apareço como responsável técnica. 11 contratos ativos, 63 milhões de dólares em faturamento anual. Tirei todos. Terceira gaveta, o USB com os backups completos. Aqui estava tudo. Cada e-mail importante dos últimos 5 anos, cada especificação técnica, cada negociação. Guardei-o no bolso interno do meu paletó. Quarta gaveta, a foto de Júlio, a única coisa pessoal que eu tinha ali. Peguei-a com cuidado, limpei o pó da moldura com a manga. Vamos para casa, amor. Liguei o computador pela última vez. Enquanto ele iniciava, tirei da minha bolsa 3 envelopes de papel branco. Já tinha os endereços escritos com minha melhor caligrafia. Dr. L. C. Ourique, advogado corporativo, contador Efraim Souza, conselho de administração. Urgente. A tela se iluminou. Abri o Word. Meus dedos voaram sobre o teclado. 40 anos neste negócio tinham me ensinado algo crucial. As palavras corretas podem construir impérios ou destruí-los. Carta de demissão irrevogável. São Paulo, 23 de outubro de 2023. Por meio desta, eu, Eleonor Ribeiro de Vasconcelos, em meu caráter de diretora de qualidade e certificações da Indústrias Vasconcelos S.A., apresento minha renúncia irrevogável ao cargo com efeito imediato. Dita renúncia é realizada ao amparo de meus direitos trabalhistas e em pleno uso de minhas faculdades, sem que haja coação ou vício de consentimento algum. Em consequência, e de conformidade com o artigo 47b do contrato de fundação da empresa, registrado em 15 de março de 2008, minha saída ativa de maneira automática e imediata as seguintes ações obrigatórias. Revisão integral de cumprimento de certificações em todos os contratos ativos, onde figure como responsável técnica. Notificação formal a todos os clientes afetados dentro das seguintes 48 horas. Suspensão preventiva de faturamento nos ditos contratos até nova certificação verificável. Auditoria externa de processos de qualidade. Os contratos afetados são os seguintes. Lista de 11 contratos com números de referência. Faço entrega formal de todas as minhas funções, documentação e responsabilidades. Não me responsabilizarei por decisões tomadas sem meu conhecimento ou autorização durante os últimos 6 meses. Agradeço a oportunidade de ter servido a esta empresa durante 42 anos. Atenciosamente, Engui. Eleonor Ribeiro de Vasconcelos, CREA, 2008-47563. Li a carta 3 vezes. Cada palavra pesava como uma pedra. Fria, legal, inapelável. A cláusula 47b era minha arma nuclear. Júlio a havia desenhado para proteger a empresa de extorsões. Ironicamente, agora a empresa precisava de proteção de si mesma. Imprimi 3 cópias. Assinei com caneta azul. Minha assinatura completa, sem pressa. Coloquei-as nos envelopes correspondentes. Fechei cada envelope com fita adesiva transparente. Selecionei com minha inicial em lacre vermelho, um selo que Júlio me deu em nosso 10º aniversário, e escrevi em cada um, confidencial, abrir imediatamente. Eram 6h30 da manhã. A empresa de motoboy executivo abria às 7h. Perfeito. Terminei de esvaziar a mesa. Deixei-a impecável, limpa, vazia. Apenas deixei uma nota pequena sobre a superfície de madeira, escrita com minha melhor letra. Aprendi a respeitá-los. LR. Olhei ao redor do escritório pela última vez. 22 anos neste espaço. As paredes conheciam meus triunfos, minhas crises,
Minhas lágrimas escondidas quando Júlio morreu e tive que voltar no dia seguinte porque havia uma auditoria importante. Adeus, sussurrei. Peguei minha caixa pequena, quase patética para 42 anos de trabalho, e saí. No corredor, encontrei Rosa da Intendência. Chegava cedo para preparar os escritórios. Dona Eleonor. Os olhos dela se arregalaram. O que faz com essa caixa? Não pude mentir-lhe. Rosa trabalhava ali desde 1991. Viu-me construir tudo isso. Eu estou indo embora, Rosa. Indo embora? Como assim indo embora? A senhora é esta empresa. Não mais. Agora é de outros. Ela me abraçou. Um abraço forte, maternal, embora eu lhe levasse 15 anos. Que Deus a abençoe, Dona Eleonor. Esta empresa não será a mesma sem a senhora. Eu sei, disse suavemente. Eu sei. Desci ao estacionamento. Seu Estevão me ajudou a colocar a caixa no carro. Tudo bem, Dona Eleonor. Tudo está bem, Estevão. Cuide-se muito. A senhora também. E obrigado por tudo. Saí das instalações às 7h10. O sol mal começava a aparecer entre os prédios. Conduzi diretamente para a agência de motoboy executivo. O rapaz do balcão me conhecia. Engenheira Ribeiro, o que deseja? 3 entregas urgentes no mesmo dia, antes das 10 da manhã, com aviso de recebimento assinado. Dei-lhe os endereços e 400 AUs extras de gorjeta. É muito importante que cheguem antes das 10. Pode contar com isso, engenheira. Está tudo bem? Sorri. Está perfeito. Voltei para meu carro. Sentei-me no banco do motorista. Olhei o relógio. 7h15. Brenda chegaria ao escritório por volta das 9h30. Sempre chegava tarde, outra de suas modernidades. Rodrigo por volta das 9h. Às 10h, os envelopes estariam em mãos corretas. Às 10h30, o inferno se desencadearia. Liguei o carro e fui para casa. No caminho fiz uma ligação. Dandara. Dona Eleonor, o que houve? São 7h30 da manhã. Preciso que faça algo por mim. Não pergunte por quê por enquanto, apenas confie. A senhora sabe que sim. O que precisa? Hoje vai acontecer algo forte na empresa, muito forte. Quando acontecer, quero que esteja preparada para tomar uma decisão. Que tipo de decisão? A decisão de se você continua trabalhando em um lugar onde não se valoriza a lealdade nem o trabalho honesto. Silêncio do outro lado. Depois, eu entendi. Fale com Otávio e Samuel, só com eles, que estejam prontos. Prontos para quê, Dona Eleonor? Para escolher a dignidade sobre a conveniência. Desliguei. Cheguei em casa, entrei, preparei um café, sentei-me na sala com minha xícara fumegante e esperei. O telefone não tocaria imediatamente. Primeiro haveria confusão, depois pânico, depois tentariam gerenciar a crise em silêncio. Só quando se dessem conta da magnitude do desastre me procurariam. Às 9h43, meu telefone vibrou. Rodrigo, deixei tocar. 5 toques. 6, 7. Atendi com voz tranquila. Alô? Mãe, o que você fez? Bom dia, Rodrigo. Como amanheceu? Não brinque. Você renunciou? Você se demitiu? Assim é. Ontem me pediram para refletir sobre minha atitude. Refleti. Decidi que vocês tinham razão. Devo respeitar suas decisões profissionais. Então, tomei uma decisão profissional também. Isto é uma loucura. Sabe o que significa essa cláusula que você ativou? Claro, eu estava presente quando seu pai a redigiu. Você vai nos afundar. Não, filho, eu não vou afundar nada. Vocês se afundaram sozinhos. Eu só me retirei do barco antes que ele afundasse comigo dentro. Mãe, por favor, temos que conversar. Claro que podemos conversar. Quando estiverem prontos para uma conversa de adultos, onde eu seja tratada com o respeito que mereço. Até então, tenham um bom dia. Desliguei. O telefone voltou a tocar imediatamente. Rodrigo, de novo. Eu o desliguei. Deitei-me no sofá e fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com a paz. Lá fora,
em algum escritório impecável com móveis escandinavos, Brenda estaria começando a entender que havia despertado um dragão adormecido, e os dragões não perdoam. 9:45 da manhã. Brenda entrou nas indústrias Vasconcelos com seu café de Starbucks em uma mão e sua bolsa de grife na outra. Usava aqueles saltos que sempre usava para parecer mais alta, mais imponente. O broche de prata brilhava na lapela do seu blazer preto. Cumprimentou a recepcionista com aquele sorriso profissional que praticava na frente do espelho. Bom dia, Carla. Bom dia, senhora Brenda. Carla a olhou estranho. Havia algo em seus olhos. Pena, medo. Brenda não deu importância. Caminhou em direção aos elevadores saboreando sua vitória. Eleonor suspensa, Eleonor humilhada, Eleonor finalmente fora do caminho. O cargo de diretora de qualidade praticamente tinha seu nome escrito. As portas do elevador se abriram no terceiro andar. O corredor estava estranhamente silencioso. Normalmente, a esta hora havia movimento, gente com cafés, conversas. Hoje, não. Hoje as pessoas a olhavam de canto e desviavam o olhar rapidamente. Paranoica, disse a si mesma. Só estão surpresos que finalmente alguém deu um basta na velha. Chegou ao escritório de Eleonor, seu escritório agora. Girou a maçaneta com antecipação, quase saboreando o momento. A porta se abriu. A mesa estava completamente vazia. Brenda piscou. Entrou devagar. Olhou em volta. As gavetas abertas, vazias. As paredes nuas, onde antes havia certificados emoldurados. O arquivo com as portas abertas de par em par, também vazio. Só restava uma nota pequena sobre a superfície de mogno. Pegou-a com dedos trêmulos. Aprendi a respeitá-los. LR. Seu olhar encontrou um envelope sobre o teclado do computador, dirigido ao Dr. Ourique. Já estava aberto. Alguém havia rompido o lacre do correio. Brenda o pegou. Seus olhos voaram sobre as linhas. Apresento minha renúncia irrevogável. Um sorriso começou a se formar em seus lábios. Renunciou. A velha rainha do drama renunciou. Continuou lendo. De conformidade com o artigo 47b do contrato de fundação. O sorriso vacilou. Ativa de maneira automática e imediata as seguintes ações obrigatórias. O café escorregou da mão dela. O copo bateu no chão. Líquido marrom se espalhou pelas lajotas. Revisão integral de cumprimento de certificações. Suspensão preventiva de faturamento. 11 contratos afetados. Não, sussurrou. Não, não, não! A porta se abriu de repente. O Dr. Ourique entrou como um furacão. Seu terno impecável estava amarrotado. Tinha olheiras. Suava. Onde está Eleonor? Sua voz era um grito mal contido. Onde está? Brenda recuou. Eu não sei. Este escritório estava assim quando cheguei. Você leu isto? Ourique agitava outra cópia da carta. Sabe o que significa isto? Significa que ela renunciou. É o que queríamos, não é? Ourique olhou para ela como se tivesse dito a maior estupidez do universo. O que queríamos? O que queríamos? Passou as mãos pelo cabelo grisalho. Senhora, a senhora tem ideia do que é a cláusula 47b? É um protocolo de segurança ou algo assim. É uma cláusula de proteção anti-extorsão que obriga a empresa a notificar todos os clientes quando um responsável técnico certificado renuncia. E Eleonor é a responsável técnica de 11 contratos maiores. O mundo de Brenda começou a girar. Mas podemos contratar outro certificador? Em quanto tempo, senhora? Em meses? Em um ano? Os clientes podem rescindir os contratos imediatamente por descumprimento técnico, e eles vão fazer isso. Isso é ridículo. Com certeza há uma forma de... O telefone de Ourique tocou. Ele atendeu. Escutou. Seu rosto ficou mais pálido. Entendo. Sim, entendo. Cancelam completamente. Já vejo. Obrigado por notificar. Desligou. Olhou para Brenda com algo pior que raiva. Com puro desprezo.
Grupo Castanheira acaba de cancelar seu contrato. 8,5 milhões se vão com a Manufaturas do Vale. Brenda sentiu as pernas fraquejarem. Isso é só um cliente. É o primeiro, não será o último. Ourique se aproximou dela. Sabe o que é o mais bonito de tudo isso, senhora Brenda? Ela negou com a cabeça, muda. Que é completamente legal. Eleonor não violou nenhuma lei, não quebrou nenhum contrato, simplesmente exerceu seu direito de renunciar e, no processo, ativou uma cláusula que ela ajudou a desenhar há 15 anos. Ourique soltou uma risada amarga. Ela nos deu um cheque-mate, jogou magistralmente. A porta voltou a se abrir. Rodrigo entrou correndo, despenteado, a gravata frouxa. Ourique, minha mãe não atende. Eu liguei 20 vezes. Por que não quer te atender, Rodrigo? E, francamente, não a culpo. Temos que fazer algo, convencê-la a voltar. Voltar? Ourique soltou outra risada sem humor. Rapaz, sua mãe renunciou de forma irrevogável. Mesmo que quisesse voltar, legalmente já não pode. Teríamos que contratá-la de novo com novos termos, novas condições. E algo me diz que essas condições serão muito diferentes das que ela tinha. Brenda encontrou sua voz. Isto é culpa do Rodrigo. Ele concordou em suspendê-la. Rodrigo olhou para ela com fúria. Culpa minha? Você foi quem convenceu de que era uma boa ideia. Eu só sugeri que ela precisava refletir, não que renunciasse. Você a humilhou, a tratou como lixo. O que esperava que ela fizesse? Te esperava que se comportasse como adulta e aceitasse uma crítica construtiva. Crítica construtiva? Rodrigo estava vermelho de raiva. Você disse a ela que sufoca a inovação, que é um gargalo, que precisa aprender a nos respeitar. Isso é construtivo para você? O telefone de Ourique voltou a tocar, e logo o de Rodrigo, e logo o telefone fixo do escritório. Todos tocando ao mesmo tempo. Ourique atendeu o celular. Sim, entendo. Não, por enquanto não temos. Sim, compreendo sua posição. Obrigado. Desligou. Ferreira do Vale. Suspendem ordens de compra até novo aviso. R4, 2MILGO, ISANUAIS, RODRIGOATANDEUODILA, SIUEOSTOPASSOUDEBERMELHOACINZA. SIMSENHORMALDONADO ENTENDO NAOHACOMO JAVEJO SINTOMUITOQUE ADEUSBAIXOUOTELEFONELENTAMENTE TEXTILMINASGERAIS CANCELAMR4 2 Sunwise. Rodrigo atendeu Odeli. Seuros topaço de vermelho a cinza. Sim, senhor Maldonado, entendo. Enia? OA, como? J, vejo. Sintomo e toque. Adeus. Baixo o telefone lentamente. T, Inistil Minas Gerais. Cancelam R3, 8 milhões. O telefone fixo continuava tocando. Brenda atendeu com a mão trêmula. Indústrias Vasconcelos. Fala Weng. Saldívar da Componentes Automotivas do Norte. A Ribeiro está. Ela não trabalha mais aqui. Silêncio do outro lado. Depois, então lamentamos informar que rescindimos nosso contrato com efeito imediato. Enviaremos a notificação formal por escrito. Bom dia. Clique. Brenda baixou o telefone. Olhou para Rodrigo, depois para Ourique. Quantos contratos ele disse que estavam afetados? 11, respondeu Ourique com voz morta. 11 contratos. 63 milhões iraures em faturamento anual. Mas podemos recuperá-los. Podemos explicar a eles que... Explicar a eles o quê? Que tiramos a única pessoa em quem confiavam? A pessoa que construiu essas relações durante décadas? Ourique se deixou cair em uma cadeira. Senhora Brenda, sabe por que esses clientes trabalhavam conosco? Brenda não respondeu. Pela Eleonor, não pela empresa. Por ela, por sua reputação pessoal, por suas certificações intransferíveis, porque quando ela assinava um documento de qualidade, valia mais do que qualquer auditoria externa.
Ourique a olhou diretamente nos olhos. E vocês atiraram. O telefone voltou a tocar, ninguém atendeu. Seguiu tocando e tocando. Brenda se deixou cair na cadeira da mesa de mogno. A mesa que pensava ser sua. Tocou seu broche de prata instintivamente buscando consolo. O metal parecia frio, vazio, como todo seu plano cuidadosamente construído, que acabava de desmoronar em menos de 1 hora. Temos que consertar isso, sussurrou. Tem que haver uma forma de consertar. Rodrigo a olhou com algo novo em seus olhos, algo que não havia estado ali antes. Dúvida. Consertar, Brenda. Acabamos de perder 63 milhões de aires, porque você me convenceu de que minha mãe era o problema. Ela é o problema. Olhe o que ela fez. Ela nos sabotou. Não! Rodrigo gritou pela primeira vez em sua vida. Nós a sabotamos, e ela só se defendeu. A porta se abriu novamente. 3 pessoas entraram. Dandara Soares, Otávio Ramos, Samuel Costa, os 3 protegidos de Eleonor, os 3 com envelopes nas mãos. Dandara falou primeiro. Rodrigo, viemos apresentar nossas demissões. O mundo de Brenda terminou de desmoronar e, em alguma casa tranquila, com uma xícara de café nas mãos, Eleonor Ribeiro sorria. O primeiro movimento havia sido dela, e tinha sido devastador. Rodrigo olhou os 3 envelopes como se fossem serpentes venenosas. Vocês não podem se demitir, não todos ao mesmo tempo. Podemos, e estamos fazendo, respondeu Otávio com voz firme. Efetivo em 2 semanas, conforme a lei. 2 semanas? Brenda se levantou de repente. Sabem o caos que vão gerar? Dandara a olhou com uma frieza cortante. O mesmo caos que vocês geraram ao tirar a Eleonor. Ela renunciou por vontade própria, argumentou Brenda. Ninguém a obrigou. Obrigaram, Samuel falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, perigosa. Humilharam-na sistematicamente durante meses. Minaram-na na frente de clientes. Trataram-na como estorvo na empresa que ela construiu. E agora se fazem de vítimas quando há consequências? Isso não é verdade. Brenda sentia o controle escorregar entre os dedos. Eu só estava tentando modernizar processos. Modernizar? Dandara tirou seu telefone. Tenho aqui o e-mail que você enviou para Miranda Solis há 3 meses. Quer que eu leia em voz alta? O silêncio foi absoluto. Pensei que não. Dandara guardou o telefone. Trabalhei com Eleonor 18 anos. Ela me ensinou tudo o que sei. Me deu oportunidades que ninguém mais daria. E eu não vou ficar em uma empresa que trata assim as pessoas que a construíram. Os 3 deixaram seus envelopes sobre a mesa e saíram sem dizer mais nada. Rodrigo se jogou em uma cadeira. Tinha o olhar perdido. Acabou. Tudo acabou. Não diga isso. Brenda tentou soar segura, mas sua voz tremia. Podemos contratar novos gerentes? Podemos contratar a quem? Ourique interrompeu. Sabe quanto conhecimento institucional acabamos de perder? Dandara tem 18 anos gerenciando produção. Otávio, 15 em qualidade. Samuel, 12 em logística. São 45 anos de experiência combinada. O telefone de Rodrigo vibrou. Uma mensagem de texto, depois outra e outra. Ele olhou. Seu rosto perdeu toda a cor. Grupo Montes Claros cancela. Automotiva do Sul cancela. Sistemas Industriais do Nordeste. Cancela. Cada nome era uma martelada. Quanto perdemos até agora? Perguntou Brenda, embora não quisesse saber a resposta. Ourique tirou seu tablet, digitou números rapidamente. 19.400 Aidil, 00 e mal são 11 da manhã. Brenda sentiu que as paredes se fechavam sobre ela. Isso não podia estar acontecendo. Era impossível. Uma velha de 67 anos não podia causar este nível de destruição com uma simples carta, mas estava fazendo. Precisamos de um plano, disse, tentando recuperar algo de controle. Ligar para os clientes pessoalmente, oferecer-lhes descontos, garantias estendidas, o que for. Eu já tentei. Rodrigo tinha a voz morta. O senhor Palácios da Castanheira desligou na minha cara. Disse textualmente.
Sua mãe é a única razão pela qual trabalhávamos com vocês. Sem ela, não há negócio. Então, vamos até ela. Brenda sentiu o desespero subindo pela garganta. Rodrigo, vá até sua mãe. Peça perdão. Convença-a a voltar. Perdão? Rodrigo a olhou com olhos novos, olhos que finalmente viam. Brenda, dissemos a ela que precisava aprender a nos respeitar. Nós a suspendemos sem vencimentos. A tratamos como funcionária problemática. E agora você quer que eu vá pedir perdão para salvar nossa pele, para salvar a empresa. A empresa que ela construiu, a empresa onde nós somos intrusos comparados a ela. Rodrigo se levantou. Sabe o que é o pior de tudo isso? Brenda não respondeu. Que ela tinha razão em tudo, em cada coisa que disse. E eu escolhi acreditar em você, em vez de acreditar na mulher que me deu a vida e construiu meu futuro. A porta se abriu outra vez. Desta vez entrou Efraim Souza, o contador. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão que não prometia nada bom. Precisamos conversar agora, Efraim. Não é um bom momento. Começou Rodrigo. Não me importa. Souza colocou a pasta sobre a mesa com um golpe seco. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Todos os sócios às 15h, e vocês dois. Olhou para Rodrigo e Brenda. Vão ter que dar muitas explicações. Explicações de quê? Brenda sentia que estava em areias movediças. Souza abriu a pasta. Tirou uma pilha de documentos. Solicitei auditoria interna de todos os gastos autorizados nos últimos 18 meses, rotina que deveria ter sido feita há tempos. Colocou o primeiro documento na frente de Brenda. Hotel Unique São Paulo, 5 noites, suíte presidencial, faturado como Capacitação em Gestão Hoteleira para Melhoria de Atendimento a Clientes. R18. 700 00. BRINDAEMPALIDECEU. ISSOFOI, FOIUMSEMINA, POWERS RIO. EMUMRESORTD, EPRAIA, SEMNENHUMCERTIFICADOD, EPRESENCRCA, SEMNENHUMACONSTA, NCIADECAPACITACRCAO, SOUZACOLOCOUTRODOCUMENTO, BOUTIQUENOJARDINS. TRES, TIILLEURS, ARMANIFATURAD, OSCOMO, VESTIMENTA, CORPORATIVA, PIRARE, PRESENTA, CRCA, OEMPRESARIAL, AD-R18, 700, 00. Brenda empalideceu. Isso foi seminar Rio. Em resort de praia, sem nenhum certificado de presença, RCA, sem nenhuma const, a inuência de capacita, CIACA, iniciou. Souza colocou outro documento. Boutique nos Jardins. TAR e ES, Tailleurs. Ar manufaturados como. Vestimenta corporativa para representa. CEDCA. O empresarial. R9, 400, 00. A imagem corporativa é importante. Para quem? Para você? Souza estava implacável. Seguiu tirando documentos. Restaurante Fazano, 6 ocasiões. Jantares de R400 a R400 a R800 cada um. Faturados como reuniões de negócios sem nenhum cliente presente, só você e suas amigas. Rodrigo pegou os documentos, leu-os um por um. Sua expressão passava de choque a horror à fúria. Spa no Morumbi, tratamentos faciais, massagens, R8, 200, 00. VIAGEMAMIAMI. CONFERE ORS NCIAD ENEGO Docker CIOSE SEMREGISTRODECONFERE ERWR NCIAALGUMA JOIASNA TIFFANY BRR RODRIGOLEVANTOUOOLHAR HAR JOIAS ERAMPARA PARA
presentescorporativos. presentescorporativos. Souzatiroumafoto, Umafotografiado or DEUISTO, SELENCIO, NOTOTAL. SOUZA FECHOU APASTA R8 Duenters 00 Viajama Miami Confer e Durge Ansiadaneg o Kios Sem registro de Confer e Durancia alguma Joyasna Tiffany Rodrigo levantou olhar Joias Erampara para presentes corporativos. Presentes corporativos? Souza tirou uma foto, uma fotografia do Instagram. Brenda Mumaf está usando um colar de diamantes pequeno, mas elegante. Esta foto este datada 2 dias depois da compra. A que cliente voque, e aum deu isto, senhora. Sil, e aum NCU. No total, Souza fechou a pasta. R1.200.00 em gastos fraudulentos. E isso é só o que encontrei em uma revisão superficial. Uma auditoria completa provavelmente encontrará mais. Rodrigo se levantou lentamente. Olhou para sua esposa como se fosse uma desconhecida. O que você é, Brenda? Deixe-me explicar. Explicar o quê? Que enquanto você acusava minha mãe de ser obsoleta e autoritária, você estava roubando da empresa? Eu não estava roubando. Eram gastos justificados. Mentira! Pela primeira vez em sua vida, Rodrigo gritou com uma fúria que ecoou nas paredes. Tudo é mentira! As capacitações, as reuniões de negócios, sua preocupação em modernizar a empresa, tudo. Ourique interveio com voz gélida. Há mais. Mais? Rodrigo não podia acreditar que houvesse mais. Os e-mails para Miranda Solis, recuperamos todos. Especificações técnicas confidenciais, listas de clientes com margens de lucro, estratégias comerciais, tudo enviado para nossa concorrência direta. Ourique olhou para Brenda com desprezo. Sabe como se chama isso legalmente? Delação e espionagem industrial. Ela me pediu referências da indústria. Eu só. Você compartilhou segredos comerciais com um concorrente direto. Ourique tirou seu telefone. Tenho aqui uma mensagem de texto de Miranda Solis para a equipe dela. Foi-me enviada por um contato que tenho lá. Quer que eu leia? Brenda não respondeu, mas o terror em seus olhos foi resposta suficiente. Brenda é a galinha dos ovos de ouro. Continuem alimentando o ego dela e ela nos dará tudo o que precisamos para afundar a Vasconcelos. Quando Eleonor sair, a empresa estará vulnerável. Então atacaremos. Ourique guardou o telefone. Usaram você, manipularam você, e você foi tão vaidosa, tão cega que nunca viu. As pernas de Brenda falharam. Ela caiu na cadeira. O conselho vai exigir sua renúncia, continuou Ourique. E se você não renunciar voluntariamente, processaremos legalmente por fraude e dano patrimonial. Rodrigo. Brenda estendeu a mão para o marido. Rodrigo, por favor. Ele recuou. Não me toque. Você é minha esposa. Você é uma estranha, uma mentirosa, uma ladra. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. E eu fui tão burro, tão cego, que deixei você envenenar minha relação com minha mãe para proteger suas próprias mentiras. Rodrigo, eu te amo. Você não sabe o que é o amor? Rodrigo tirou o telefone. Marcou um número que conhecia de cor, que havia marcado 1000 vezes em sua vida. O número que havia ignorado 20 vezes naquela manhã. Tocou uma vez. 2, 3. No quarto toque, atendeu. Mãe! A voz de Rodrigo falhou. Mãe, por favor, preciso falar com você. Da sala de sua casa,
com uma xícara de café já frio nas mãos, Eleonor Ribeiro ouviu seu filho chorar pela primeira vez desde que era criança e não disse nada, porque algumas lições precisam de silêncio para serem aprendidas. E esta apenas começava. Rodrigo chegou à minha casa às 11h30 da noite. Ouvi seu carro estacionar lá fora, a porta fechar, seus passos lentos pelo caminho de pedras. Não tocou a campainha imediatamente. Ficou ali do outro lado da porta por 5 minutos completos. Eu estava na sala, sentada na poltrona de Júlio com o cofre de cedro sobre minhas pernas. Tinha estado relendo as cartas, buscando consolo em palavras escritas há anos pelo único homem que jamais me traiu. Quando finalmente tocou, sua batida foi suave, quase temerosa. Levantei-me devagar. Meus joelhos protestaram. A artrite sempre piora à noite. E caminhei até a porta. Olhei pelo olho mágico. Meu filho estava destruído. Gravata afrouxada, paletó amarrotado, olheiras profundas. Havia estado chorando. Eu o conhecia muito bem para não reconhecer os sinais. Abri a porta apenas pela metade. Não disse nada, só o olhei. Mãe. Sua voz falhou imediatamente. Mãe, por favor, preciso falar com você. São quase meia-noite, Rodrigo. Eu sei. Desculpe, mas eu não podia esperar até amanhã. Ele passou a mão pelo rosto. Por favor, só me dê 5 minutos. Fiquei ali no umbral segurando a porta. Uma parte de mim queria fechá-la na cara dele. Uma parte de mim queria fazê-lo sofrer como eu havia sofrido, mas era meu filho, e por mais que tivesse me traído, continuava sendo meu filho. Abri a porta completamente. Entre. Ele entrou devagar, como se pisasse em campo minado. Olhou ao redor da sala. As fotos de família, os móveis que conhecia desde criança. Tudo lhe era familiar e, ao mesmo tempo, completamente alheio. Sente-se, eu disse apontando o sofá. Ele se sentou na beira, desconfortável. Eu voltei para a poltrona de Júlio. Mantive distância. Quer café? Perguntei com voz neutra. Não, obrigado. Juntou as mãos, separou-as, juntou-as de novo, nervoso. Mãe, eu não sei por onde começar. Comece pelo começo ou pelo fim. Não importa muito a esta altura. Ele respirou fundo. Hoje foi o pior dia da minha vida. Pior que o dia em que seu pai morreu? A pergunta foi cruel. Eu soube no momento que saiu da minha boca, mas estava cansada de ser amável. Rodrigo encolheu-se como se eu o tivesse agredido. Não, pior que isso, mas quase. Conte-me. E ele o fez. Contou-me tudo. As ligações dos clientes cancelando contratos, as demissões de Dandara, Otávio e Samuel, a auditoria de Efraim, os gastos fraudulentos de Brenda, os e-mails para Miranda Solis. Cada palavra era um prego em um caixão que ele mesmo havia construído. Eu o escutei sem interromper, sem mostrar emoção. Deixei que se esvaziasse completamente. Quando terminou, ficou ali sentado, pequeno, quebrado. Mãe, eu arruinei tudo. Tudo o que você e pai construíram, eu destruí por ser um idiota cego. Sim, eu disse simplesmente. Você o fez. Ele esperava que eu o contradisse, que lhe desse esperança, mas eu não estava ali para lhe dar consolo fácil. Ela me manipulou, continuou com voz embargada. Durante anos, me fez acreditar que você era o problema, que era controladora, inflexível, que bloqueava o progresso. E você acreditou nela? Sim. Por quê? Silêncio longo, incômodo. Porque era mais fácil, admitiu finalmente. Acreditar nela era mais fácil do que confrontar você, do que defender minha esposa da minha mãe. Era o caminho de menor resistência. Covardia. Sim, pura covardia. Ele levantou o olhar. Lágrimas escorriam pelo rosto. Mãe, você sabe quantas vezes Brenda a humilhou na minha frente e eu não disse nada? Quantas vezes a critiquei em particular e eu assenti? Quantas vezes eu escolhi o conforto dela em detrimento da sua dignidade? Não. Quantas? Demais. Tantas que perdi a conta.
Ele limpou as lágrimas com raiva. Pai ficaria tão envergonhado de mim. Seu pai estaria devastado. Mais silêncio. O relógio de parede marcava os segundos. Tic-tac, tic-tac. O conselho se reuniu hoje à tarde, disse Rodrigo. Exigiram que Brenda renunciasse ou procederiam legalmente. Ela renunciou, mas antes de sair, tentou uma última coisa. Que coisa? Disse que você a havia sabotado desde o princípio, que nunca a aceitou. Que tudo era uma vingança porque você não suportava que eu tivesse encontrado alguém que me amasse. Algo frio instalou-se no meu peito. E o que os outros disseram? Seu Maurício se levantou. Você se lembra dele? Sócio minoritário desde os anos 90. Claro que me lembro. Júlio o ajudou quando estava na pior. Bom, seu Maurício pegou uma pasta. Era um projeto que Brenda havia proposto há 1 ano, modificação no sistema de segurança industrial. Rodrigo fez uma pausa. Sabe por que você o rejeitou? Porque violava 7 normas de segurança ocupacional. Se tivesse sido implementado, um funcionário poderia ter se machucado gravemente ou morrido. Exato. Seu Maurício disse a Brenda. Eleonor nos salvou de um processo milionário e, possivelmente, de causar a morte de alguém. E vocês atiraram por isso, por fazer o trabalho dela. Rodrigo soltou uma risada amarga. Brenda não teve resposta. Saiu de lá destruída. E você? Eu assinei a rescisão dela e quando cheguei em casa, pedi o divórcio. Não esperava por isso. O divórcio. Não posso continuar casado com alguém assim, com alguém que não só mentiu para mim, mas que destruiu minha relação com minha mãe para encobrir as próprias mentiras. Rodrigo se inclinou para a frente. Mãe, eu não vim aqui pedir para você voltar para a empresa. Não, não. Eu vim pedir que me perdoe como seu filho. O coração apertou. Esta conversa que eu havia imaginado 1000 vezes na minha cabeça, nunca se desenrolou assim. Rodrigo, sei que não mereço seu perdão. Sei que a traí da pior maneira possível, mas preciso que saiba. Sua voz falhou completamente. Preciso que saiba que me arrependo com cada fibra do meu ser. Me arrependo de ter sido tão cego, tão fraco, tão mau filho. Levantei-me, caminhei até a janela, olhei a rua vazia, as luzes dos postes, as sombras da noite. Sabe o que é o que mais me dói, Rodrigo? O quê, mãe? Que eu vendi minha casa de praia por você. Silêncio absoluto atrás de mim. Em 1999, quando a empresa estava prestes a quebrar, eu vendi aquela casa. A casa que seu pai e eu compramos com nossas primeiras economias, nosso refúgio, nosso sonho. Virei-me para olhá-lo. Eu a vendi por maius 100, 00. Coloquei esse dinheiro na empresa sem dizer nada a ninguém. Registrei como investimento pessoal não reembolsável. Sabe por quê, Rodrigo? Ele negava com a cabeça, lágrimas silenciosas caindo. Porque se eu tivesse colocado como empréstimo, você teria herdado uma dívida. E eu não queria que você carregasse com isso. Preferi que fosse um presente invisível. Caminhei até ele. Essa casa hoje valeria uns R8 MLH e SR8 mil US. R8 milhões que perdi para que você tivesse futuro. Mãe, eu não sabia. Claro que não sabia, porque esse é o tipo de sacrifício que as mães fazem, invisíveis, sem esperar reconhecimento. Sentei-me em frente a ele. Mas o que eu esperava era respeito, lealdade básica, que quando alguém me atacasse, meu filho me defendesse. E você não o fez. Eu sei. Você me deixou sozinha. Pior ainda, você se juntou a ela? Validou os ataques dela? Me fez sentir que eu estava louca por me defender. Eu sei, mãe. E não há palavras para expressar o quanto sinto muito. Eu o olhei demoradamente. Este homem de 44 anos que continuava sendo meu bebê, o menino que dormia no berço no depósito, o adolescente que me pedia conselhos, o homem que me abraçou no funeral do pai e me prometeu que sempre estaríamos juntos. Você sabia que estou há 3 meses sem dormir bem? Eu disse.
Toda noite eu acordava pensando no que eu fiz de errado, em como eu falhei como mãe para que meu filho escolhesse uma estranha em vez de mim. Você não falhou, mãe. Eu falhei. Nós dois falhamos. Eu por não ver que você precisava de ajuda. Você por não ter a coragem de pedir. Levantei-me de novo, fui para o escritório, voltei com uma pasta, coloquei-a sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou Rodrigo. O plano que fiz ontem à noite, cada passo, cada consequência que eu sabia que iria acontecer. Abri a pasta. Eu sabia que os clientes cancelariam. Sabia que Dandara, Otávio e Samuel renunciariam. Planejei tudo. Rodrigo olhou os documentos com horror. Você planejou destruir a empresa. Não destruir, dar-lhes uma lição. Fechei a pasta. Porque vocês precisavam aprender algo fundamental. Eu não sou um móvel velho que pode ser descartado. Eu sou a espinha dorsal dessa empresa. E quando você tira a espinha dorsal, tudo desmorona. Eu entendo agora, meu Deus. Eu entendo, de verdade. Entender com a cabeça é fácil, Rodrigo. O difícil é entender com o coração. É mudar verdadeiramente. O que preciso fazer? Primeiro, terapia individual. Você precisa trabalhar sua codependência, sua necessidade de aprovação, seu medo de conflito. De acordo? Sim. Segundo, transparência total na empresa e na sua vida pessoal. Nada de segredos, nada de meias-verdades. Sim. E terceiro, tempo. Não vamos consertar isso em uma semana ou em um mês. Vai levar anos para reconstruir o que foi quebrado. Esperarei o que for necessário, mãe. Sentei-me ao lado dele. Pela primeira vez na conversa, eu o toquei. Coloquei minha mão sobre a dele. Rodrigo, vou te dizer algo que preciso que você entenda completamente. Diga. Eu te perdoo. Os olhos dele se arregalaram. Eu te perdoo porque você é meu filho. Porque, apesar de tudo, eu te amo. Porque sei que a pessoa que me traiu não é realmente você. Era uma versão manipulada, confusa de você. Apertei a mão dele. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que tudo volte a ser como antes, imediatamente. Eu entendo. E a empresa? O que faremos com a empresa? Isso, eu disse com um sorriso pequeno. É outra história. Rodrigo soltou uma risada em meio às lágrimas. Isso significa que há esperança. Significa que amanhã, às 10 da manhã, o conselho de administração virá à minha casa com uma proposta, e eu decidirei se vale a pena salvar o que resta. E vale a pena? Eu o olhei demoradamente. Isso depende de vocês. De se estão dispostos a fazer as coisas direito desta vez, a valorizar o que têm, a respeitar quem construiu tudo isso. Rodrigo ficou mais um pouco. Conversamos sobre coisas pequenas, sobre Isabela que sentia minha falta, sobre como estava lidando com o divórcio, sobre seus medos em relação ao futuro. Quando ele foi embora, perto da 1 da madrugada, eu o abracei na porta. Eu te amo, mãe. Ele sussurrou contra meu ombro. Eu também te amo, filho. Sempre. Eu o vi se afastar no carro. Quando as luzes traseiras desapareceram na esquina, fechei a porta, encostei-me nela e respirei fundo. O perdão era real, mas a ferida continuava ali. E curar levaria tempo. Muito tempo. Às 10 em ponto da manhã, a campainha tocou. Pontualidade alemã. Seu Maurício sempre foi assim. Eu havia me preparado com cuidado. Não o tailleur de batalha que usava para negociações difíceis. Algo mais simples. Blusa cor marfim, calça social preta, o colar de pérolas que Júlio me deu em nosso 10º aniversário. Queria parecer profissional, mas acessível. Forte, mas não intimidadora. Abri a porta. Seu Maurício liderava o grupo. 72 anos, cabelo completamente branco, olhos azuis que haviam visto de tudo. Atrás dele, Ourique, Efraim Souza. E mais 2 membros do conselho que eu conhecia há décadas. Patrícia Salles, sócia, e Ricardo Mendonça, que entrou em 2010. Eleonor. Seu Maurício estendeu a mão. Obrigado por nos receber, Maurício. Apertei sua mão firme, calorosa. Entrem, por favor.
Eu os guiei até a sala. Rosa, minha vizinha, havia vindo cedo me ajudar a preparar café e pão de queijo. Uma reunião de negócios à brasileira sempre inclui café. Sentaram-se nos sofás. Eu tomei meu lugar na poltrona de Júlio. Posição de poder, mas em meu território. Café? Por favor, respondeu Patrícia. Servi pessoalmente um ritual importante. Dava-lhes tempo para se organizar, para ordenar seus pensamentos e me dava tempo para observá-los. Estavam nervosos. Seu Maurício disfarçava bem, mas eu conhecia aquela tensão em seus ombros. Ourique revisava documentos na pasta dele sem parar. Efraim tamborilava os dedos no joelho. Eles tinham medo de que eu dissesse não. Eles deviam ter medo. Então, eu disse finalmente, sentando-me com minha própria xícara. A que devo a honra desta visita? Seu Maurício tomou a palavra. Eleonor, não vou ficar de rodeios. A empresa está em crise. Uma crise que nós, o Conselho, permitimos que acontecesse por não estarmos suficientemente atentos. Tomei um gole de café. Não disse nada. Nas últimas 48 horas perdemos R22 metros ILH-O, ISIMCONTRATOSCANCILADOS, CONTINUOUPATRERCIA. TRESDOSNOSSMELHORESGERENTESRENUNCIAREMEDESFRAUDEMILIO Brower contratos cancelados continuou para CIA. Três dos nossos melhores gerentes renunciaram e descobrimos fraude interna de mais de R1 200, Viasi, 00. Parece terrível, comentei com voz neutra. É terrível, admitiu Ricardo. E é terrível porque tiramos a única pessoa que mantinha tudo funcionando. Eu não saí, corrigi suavemente. Fui tirada. Silêncio incômodo. Você tem razão, seu Maurício assentiu. Você foi tirada. E foi o maior erro que esta empresa cometeu em seus 42 anos de existência. 43, corrigi de novo. Fazemos 43 em março. 43 anos, repetiu. Anos que você construiu, você e Júlio, enquanto nós só colocávamos dinheiro, vocês colocavam sangue, suor e lágrimas. Aonde querem chegar? Ourique tirou uma pasta, colocou-a sobre a mesa de centro. Temos uma proposta. Uma que esperamos que seja justa. Uma que reflita seu verdadeiro valor para a empresa. Abri a pasta, li lentamente e com cuidado. Eram 10 páginas de contrato. Proposta de reincorporação e reestruturação. Cargo: Presidente do Conselho de Administração. Porcentagem acionária: 35% das ações da empresa a serem transferidas para o nome de Eleonor Ribeiro de Vasconcelos. Salário mensal: 285. Miro: 00 mais bônus trimestrais por resultados. Autonomia completa em decisões de qualidade, certificações e recursos humanos. Direito de veto em decisões estratégicas maiores. Rodrigo Vasconcelos permanece como gerente comercial, reportando a um novo diretor-geral a ser escolhido pela senhora Ribeiro. Período de experiência de 6 meses para Rodrigo Vasconcelos, com avaliações mensais. Auditoria externa completa e imediata por uma firma internacional. Novo Código de Ética Corporativa. Restauração pública de reputação mediante comunicado oficial a todos os clientes, fornecedores e mídias especializadas. Continuei lendo. Havia mais cláusulas específicas sobre benefícios, aposentadoria, seguros, tudo muito generoso. Generoso demais. Levantei o olhar. De onde sairão as ações? De nós, respondeu seu Maurício. Nós 5 sócios atuais cederemos porcentagens equitativas. Eu darei 7% da minha participação. Os demais farão o mesmo. Isso lhes deixa com menos poder de voto. Esse é o ponto, Eleonor. Você deveria ter tido esse poder desde sempre. Júlio e você construíram a empresa. Nós só ajudamos com capital. Fechei a pasta. É uma proposta muito generosa. Mas, perguntou Patrícia percebendo meu tom,
Mas que garantia tenho de que isso não acontecerá de novo? De que em 2 anos não aparecerá outra Brenda ou Rodrigo decidindo que sou obsoleta? Estas garantias. Ourique tirou outro documento. Contrato blindado. A senhora não pode ser removida do seu cargo sem uma maioria de 80% do conselho. E como terá 35% das ações, isso a torna praticamente inamovível. E Rodrigo? Seu Maurício suspirou. Rodrigo é seu filho. Não vamos demiti-lo, mas também não terá o poder que tinha. Ele reportará ao diretor-geral que a senhora escolher, e se em 6 meses não demonstrar uma mudança real, genuína, ele sairá. Ele aceitou isso? Ele propôs isso, disse Efraim. Veio ontem à noite em minha casa. Disse-me que faria o que fosse necessário para emendar o erro, mesmo que isso significasse trabalhar de baixo. Olhei para o meu café, já estava frio, como tantas coisas na minha vida ultimamente. Há algo que preciso saber, eu disse levantando o olhar. Por que agora? Por que quando eu já saí? Por que não quando Brenda começou a me minar há 1 ano? Silêncio pesado. Patrícia falou primeiro. Porque estávamos cegos. Porque confiamos em Rodrigo quando ele dizia que os conflitos eram diferenças geracionais normais. Porque Brenda era carismática, moderna, dizia as coisas que queríamos ouvir. E porque assumimos, seu Maurício acrescentou com vergonha na voz, que a senhora sempre estaria aí, que era um fato, não uma opção. E aprendemos da pior maneira que as pessoas não são permanentes, especialmente quando são maltratadas. Estão me pedindo desculpas? Perguntei diretamente. Sim, disseram os 5 em uníssono. Por quê? Por permitir que a desrespeitassem, respondeu seu Maurício. Por não defender seu trabalho quando Brenda o questionava. Por não investigar mais a fundo quando começamos a ouvir comentários negativos sobre a senhora. Por esquecer que você é a razão pela qual nossos investimentos valeram a pena. Levantei-me, caminhei até a janela, vi meu jardim, as rosas que plantei quando Júlio morreu. 9 anos crescendo, florescendo toda a primavera, resilientes. Sabem o que mais me doeu em tudo isso? Perguntei sem me virar. O quê? Perguntou Patrícia suavemente. Não foram as humilhações de Brenda. Não foi perder contratos ou que questionassem meu trabalho. Eu me virei. Foi que ninguém, nem um só de vocês, me procurou depois. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Eu renunciei e foi como se eu nunca tivesse existido. Seu Maurício baixou a cabeça. Você tem razão. E não temos desculpa. Eu liguei para a senhora, disse Efraim de repente. Ontem à noite, 3 vezes. A senhora não atendeu. Porque eu estava falando com meu filho, tendo uma conversa que deveríamos ter tido há anos. E como ele está? Perguntou Patrícia. Destruído, arrependido, começando terapia, mas vivo e disposto a trabalhar em si mesmo. Voltei para meu assento. E a senhora? Perguntou seu Maurício. Está disposta a trabalhar conosco de novo? Essa era a pergunta de milhões. Olhei a pasta sobre a mesa, olhei as 5 pessoas que me observavam com esperança. Pensei nos 43 anos de trabalho, em julho, na casa de praia que sacrifiquei, em todas as noites sem dormir, as auditorias estressantes, os contratos negociados. Pensei nos 200 empregados que perderiam seus empregos se a empresa quebrasse. Em Dandara, Otávio, Samuel, em Rosa da Intendência, em seu Estevão da Segurança, em todas as famílias que dependiam da Indústrias Vasconcelos. E pensei em mim, em Eleonor Ribeiro, a menina pobre do interior de Minas que se tornou engenheira, a mulher que construiu um império com seu marido, a mãe que sacrificou tudo pelo filho, a profissional que nunca, nunca se rendeu. Tenho condições adicionais, eu disse. Finalmente, eles se inclinaram para a frente, atentos. Primeira, quero que Dandara, Otávio e Samuel voltem com um aumento de 20% e um pedido de desculpas público por não terem valorizado a lealdade deles. Feito, disse seu Maurício.
Segunda, quero implementar um programa de mentoria. Sem mais nepotismo em cargos que não merecem. Se alguém entra nesta empresa, sobe por mérito. Feito. Terceira, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para todos. Fim da glorificação do excesso de trabalho. Se eu, aos meus 67 anos, posso ter equilíbrio, todos podem. Absolutamente. Quarta, o broche de prata da minha mãe. Todos se olharam confusos. Brenda tem um broche que eu lhe dei. Era da minha mãe, da minha avó, 3 gerações. Eu o quero de volta. Nós o recuperamos no bloqueio de seus bens pessoais por causa da fraude, disse Ulrike. Está no meu escritório. É seu. Bem, respirei fundo. E quinta, a mais importante. Qual? Nunca mais permitam que alguém falte com respeito aos fundadores desta empresa, aos que constroem, aos que sacrificam, porque esse é o dia em que a empresa perde sua alma. Silêncio absoluto. Seu Maurício estendeu a mão. Então temos um acordo? Olhei para a mão dele, olhei para a pasta, olhei para todos eles e sorri. Temos um acordo. Meu primeiro dia de volta foi uma segunda-feira. Cheguei às 8 da manhã, não às 5 como antes. Equilíbrio, eu havia dito. E eu falava sério. Seu Estevão estava na entrada. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Eleonor, bem-vinda de volta. Obrigada, Estevão. É bom estar de volta. Caminhei pelos corredores. Os funcionários saíam de seus escritórios, olhavam discretamente. Alguns aplaudiam, outros só sorriam. Rosa correu para me abraçar. Eu sabia que a senhora voltaria. Cheguei ao meu escritório. A porta tinha uma placa nova. Presidente do Conselho IENG, Eleonor Ribeiro de Vasconcelos. A mesa de mogno me esperava. Sobre ela, um vaso com orquídeas roxas e uma nota de Rodrigo. Bem-vinda de volta, mãe. Obrigado por me dar outra chance. R. E ao lado das flores, em uma pequena caixa de veludo, o broche de prata da minha mãe. Eu o peguei com as mãos trêmulas. Segurei-o contra a luz. 3 gerações, minha avó, minha mãe, eu. E algum dia, se as coisas corressem bem, Isabela. Prendi-o na minha blusa. As primeiras semanas foram intensas. Eu recuperei 9 dos 11 contratos perdidos. Grupo Castanheira foi o primeiro a voltar. Engenheira Ribeiro, disse o senhor Palácios por telefone. Só queríamos lembrá-la porque trabalhamos com vocês. Por você, por sua palavra, por sua integridade. Contrato renovado. 11 is, 300 dizes, 1000, 00 a mais do que o original. Dandara, Otávio e Samuel voltaram. Eu os recebi pessoalmente com desculpas do conselho completo e seus aumentos. Nós só fomos embora porque não queríamos trabalhar sem a senhora, disse Dandara me abraçando. Rodrigo trabalhava em silêncio. Chegava cedo, saía tarde, cumpria cada tarefa sem reclamar, sem esperar reconhecimento. Uma vez por semana, almoçávamos juntos. Não falávamos de trabalho, falávamos dele, de sua terapia, de Isabela. Ele estava mudando lentamente, dolorosamente, mas mudando. Brenda desapareceu. Ouvi dizer que ela foi para Belo Horizonte trabalhar em uma empresa pequena. O divórcio estava em andamento. Não senti satisfação, apenas tristeza pelo tempo perdido. 6 meses depois, na reunião do conselho, seu Maurício anunciou os resultados. Faturamento recorde de 210 milhões anuais. 3 novos contratos internacionais, certificações renovadas, empresa sólida. Tudo graças à senhora Eleonor, disse levantando sua taça de água. Não, corrigi. Graças a todos. Graças por lembrarem que uma empresa é feita de gente, e gente merece respeito. Naquela noite, em meu escritório vazio, olhei a foto de Júlio. Conseguimos, amor. De novo. Sobrevivemos de novo. E pela primeira vez em anos senti paz. Paz real. 1 ano depois do meu retorno, recebi uma ligação inesperada. Engenheira Ribeiro, fala Miranda Solis. Me tem. O que quer? Pedir desculpas.
Sua voz soava cansada. E alertá-la. Brenda está tentando processar a empresa por demissão injusta. Diz que tem provas de que a senhora a sabotou. Sorri friamente. Que tente. Temos documentos da fraude dela, seus e-mails para você, tudo. Eu sei, por isso ligo. Quero testemunhar a seu favor, de graça. Por quê? Porque o que eu fiz estava errado. Eu usei Brenda para afundar sua empresa e, no final, só afundei minha própria integridade. A senhora é uma lenda nesta indústria, engenheira, e eu fui uma tola ao tentar destruí-la. O processo nunca prosperou. O juiz o arquivou na primeira audiência. Brenda teve que pagar os custos. 340. 1000 raros, 00. A última vez que soube dela, estava trabalhando em um cargo administrativo básico, sem poder, sem influência, sozinha. Não senti vitória, apenas alívio de que aquela etapa havia terminado. Rodrigo cumpriu seu ano de experiência. O conselho votou por unanimidade para mantê-lo. Ele havia mudado genuinamente. Era humilde, trabalhador, honesto. Mãe, ele me disse em uma sexta-feira depois do nosso almoço semanal. Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim, por me ensinar a lição mais difícil da minha vida. Eu o abracei. Os filhos sempre merecem outra chance. Sempre. Isabela vem ao meu escritório todos os sábados. Eu a ensino sobre a empresa, sobre integridade, sobre trabalhar com dignidade. Ela tem 9 anos e já sabe mais sobre certificações do que muitos engenheiros. Vó Léo. Ela me perguntou um dia: você alguma vez teve medo de não conseguir consertar tudo? O tempo todo, meu amor. Então, como a senhora conseguiu? Toquei o broche de prata na minha blusa. Lembrei quem eu sou e decidi que ninguém ia tirar isso de mim. Hoje, aos meus 68 anos, continuo trabalhando, mas agora com equilíbrio, agora com paz, agora sabendo meu valor, porque aprendi algo fundamental. O respeito não se mendiga, se demonstra. E quando ele é negado, você não briga para recuperá-lo, simplesmente se retira. E quando se retira, leva tudo o que a torna valiosa. Levei 43 anos para construir um império. Levei 40 segundos para renunciar e 6 meses para reconstruí-lo mais forte do que nunca. Porque a verdadeira força não está em se agarrar. Está em saber quando soltar e quando voltar nos seus próprios termos. Eu sou Eleonor Ribeiro de Vasconcelos e defendo o que é meu até o último suspiro. 5 anos depois daquela madrugada, quando assinei minha renúncia, estou sentada no meu escritório vendo o pôr do sol pela janela. O broche de prata brilha na minha blusa. O cofre de cedro com as cartas de Júlio descansa na gaveta superior da minha mesa de mogno. Indústrias Vasconcelos fatura agora 280 milhões anuais. Rodrigo é diretor-geral. Ele conquistou. Cada dia, cada decisão difícil, cada momento de humildade. Isabela tem 14 anos e diz que quer estudar engenharia como a avó. Brenda nunca voltou. Ouvi dizer que se casou de novo. Espero que tenha aprendido algo para o bem dela. Às vezes me perguntam: não foi muito duro o que você fez? Quase destruir a empresa. E eu sempre respondo o mesmo. Não, eu não quase a destruí. Eu mostrei a eles o que acontecia sem mim. A diferença. Porque não se tratava de vingança. A vingança é quente, impulsiva, vazia. Isto foi justiça. E a justiça é fria, calculada, permanente. Aprendi que o perdão é possível, mas o respeito não se negocia. Aprendi que você pode amar alguém profundamente e ainda assim impor limites. Aprendi que a lealdade verdadeira se demonstra nos momentos difíceis, não nos confortáveis. E aprendi que nunca é tarde para defender sua dignidade. Tenho 72 anos agora. Minhas costas ainda doem, minhas mãos têm mais artrite, mas estou aqui de pé com minha empresa, minha família reconstruída e minha dignidade intacta. Ontem à noite, Rodrigo me ligou. Mãe, Isabela pergunta se pode ficar com você neste fim de semana. Quer que você a ensine mais sobre certificações. Diga a ela que sim,
Sempre sim. Porque essa é minha vingança real. Não destruir, mas construir. Ensinar à próxima geração que o trabalho honesto vale a pena, que a integridade importa, que as mulheres fortes não se quebram, se reconstroem. Se esta história tocou seu coração, se alguma vez você se sentiu invisível, subestimada ou traída por quem amava, deixe um comentário contando de onde você nos assiste. Dê um like se você acredita que a dignidade sempre deve ser defendida e se inscreva para continuar ouvindo histórias de mulheres que se recusaram a ser invisíveis, porque no final, não se trata de quanto você tem, se trata de quanto você está disposta a defender o que construiu. E eu, Eleonor Ribeiro, defendi o que era meu até o último suspiro.